Meus queridos irmãos, nós estamos trabalhando este mês de maio, não é verdade? O tema Jesus transforma minha família. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos Jesus transforma os meus filhos. Eu penso que de todo o tema de família, casamento é muito importante, relacionamento entre irmãos é muito importante. Mas quando a gente pensa nos nossos filhos, especialmente nós que somos pais, e talvez você seja pai e avô, mãe e avó, aí dizem que avô e avó é pai duplamente, né? Nós temos uma preocupação, um carinho tão especial pelos nossos filhos, o desejo de criá-los na doutrina e no caminho do Senhor, não é verdade? E eu quero meditar nesse tema com você hoje, especialmente pensando sobre a salvação de nossos filhos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia e deixe aberta, por favor. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Eu quero ler, por enquanto, apenas os versos 21 a 23 ou 24, e depois a gente continua, tá bem? Diz assim: quando Jesus voltou do barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe com insistência: minha filha, minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Meus irmãos, esse texto ele toca muito o meu coração, porque ele fala de um pai aflito pela situação dramática da sua filhinha, uma menina de 12 anos de idade, filha única de Jairo, a quem Jairo amava, a quem Jairo se dedicava, e de repente esta preciosidade, este tesouro na vida de Jairo estava prestes a se perder. A mocinha, a filhinha, a menina tão querida estava prestes a morrer. E isso doía demais o coração daquele pai. E ele então se dispõe em buscar ajuda para sua filha. Sobre isso que eu quero falar. A maneira como o encontro transformador de Jairo com Jesus transformou a vida dele e transformou a vida da sua filha. A maneira como Jesus transforma os nossos filhos. Vamos pensar um pouco sobre quem era Jairo. Olhando aqui apenas para esses versículos que nós já lemos, a gente já identifica algumas coisas acerca de Jairo. Olha aí na sua Bíblia, olha aí, verso 22. Eu gosto de anotar, riscar, você pode riscar aí também, sublinhar. Primeiro, o verso diz que Jairo, ele era um homem importante, não é verdade? Ele era o chefe da sinagoga, está escrito assim na sua Bíblia. O chefe, o líder, o príncipe da sinagoga. Jairo não era um homem ralé, poderíamos dizer assim. Jairo era um homem importante. Além disso, como chefe da sinagoga, além de ser importante, era um homem ocupado. Tantas atribuições que ele tinha na sinagoga, tanto trabalho, tantas reuniões, tantas leituras e tantas responsabilidades. Um homem cheio de ocupações. Além de importante e ocupado, vemos que Jairo era um homem religioso, chefe da sinagoga, alguém envolvido diretamente com a religião de Israel. Logo, temente a Deus, não apenas por ser chefe da sinagoga, mas pela maneira como ele procura Jesus e que ele se prostra diante de Jesus, nós vemos que Jairo era um homem, um cidadão extraordinário, temente a Deus, um coração compassivo, um homem piedoso, um homem devoto, religioso, no melhor sentido da palavra. E era alguém que valorizava sua família, claro, pois como que um homem tão importante, tão ocupado, tão
envolvido com tantas coisas, de repente deixa isso tudo para trás para cuidar da sua família. Preste atenção nisso. Talvez Jairo pudesse pensar assim: como isso pode estar acontecendo comigo? Logo eu, que sou líder do povo de Deus, logo eu que sou chefe da sinagoga, logo eu que sou um homem religioso, logo eu que me envolvo tanto com as coisas do Senhor, como que uma coisa dessas vem acontecer na minha casa? E aí a gente percebe que essas coisas acontecem nas casas de todo mundo, inclusive de Jairo, inclusive daqueles que buscam a Deus e que são tementes a Deus. Agora, Jairo, ele tomou uma decisão ali de cuidar da sua família no meio daquele momento. Com certeza ele deixou reuniões lá na sinagoga, com certeza ele deixou de cumprir algumas tarefas e algumas atividades para cuidar da sua filha, para cuidar da sua família. Então Jairo era alguém que valorizava a família. Jairo também era casado. Mais na frente a gente vai ver, lá no versículo 40, a gente vai chegar lá, que Jairo era casado. E é o que tudo indica, bem casado. Por que, pastor Samuel, que o senhor disse que ele era bem casado? Porque se ele era o príncipe da sinagoga, se ele era o chefe da sinagoga, se ele era o líder dos judeus, era porque ele era alguém de respeito, inclusive no seu casamento. Então Jairo era alguém que prezava pela sua família, alguém que valorizava a família, mas que nem por isso estava imune, estava isento aos problemas. A crise chegou na casa de Jairo. A luta pela família chegou na casa de Jairo. Jairo era um homem importante, Jairo era um homem ocupado, Jairo era um homem religioso, Jairo era um homem temente a Deus, Jairo era um homem que valorizava a sua família, Jairo era um homem bem casado, mas ele era um homem com problemas na sua família. Agora, é muito interessante a maneira como Jairo prioriza a família, como Jairo prioriza a sua filha no meio daquela situação toda. Ele deixa tudo e ele vai em busca de recursos para a sua menina. Jairo investiu na vida da sua filha. Preste atenção nessas coisas, nessas palavras, porque às vezes a gente investe, e até investe financeiramente, mas investe na educação, investe em roupa, investe em remédio, investe no plano de saúde, investe em imóveis, mobílias, mas às vezes a gente não investe a gente mesmo. Preste atenção, eu invisto o meu dinheiro, mas será que nós investimos o nosso tempo nos nossos filhos? Será que nós investimos de nós mesmos a nós mesmos aos nossos filhos? O que eu vejo Jairo fazendo aqui não é pagar alguém que fosse atrás de Jesus, não é mandar um de seus servos ou algum de seus empregados que fosse até Jesus. Ele mesmo vai até Jesus. Ele investe a sua vida, ele investe o seu tempo, ele investe a si mesmo na sua filha. E ele buscou uma solução em Jesus para a sua filhinha. Que interessante, né? Quantas lições a gente já aprende aqui com Jairo, apenas no versículo 22. Que coisa! E eu fico pensando hoje, meus irmãos, quantos filhos e filhas, crianças, juniores, adolescentes, pré-adolescentes, jovens e até adultos, quantos filhos estão como a filha de Jairo, à beira da morte, quase se perdendo. Alguns já se perderam, alguns já estão de fato mortos, espiritualmente mortos. Mas eu quero falar ainda daqueles pequenos, dos pequeninos, dos meninos, meninas, crianças, juniores, que ainda estão vivos, mas quase morrendo espiritualmente sem Jesus. Muitas vezes,
Os filhos estão abandonados dentro de casa. A gente se choca quando a gente vê a notícia de que uma mãe abandonou seu filho na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Lembra dessa notícia? Outra mãe abandonou seu filho no lixão lá, não sei onde. Meus irmãos, o que mais me impressiona e o que mais me assusta é ver filhos abandonados dentro de casa. Dentro de casa, é isso mesmo. Filhos abandonados dentro de casa. Como assim, pastor Samuel? Como filhos abandonados? Porque nós investimos em tecnologia, em dinheiro, em estudo, educação, mas nós não investimos a nossa vida dos nossos filhos. E deixamos que eles estejam dentro de casa e às vezes eu pego um tablet, ou pego um celular, ou pego uma televisão e deixo para distrair os meus filhos. E eu abandono os filhos dentro de casa. Filhos entregues à televisão. Filhos entregues à internet. Filhos entregues ao YouTube. Filhos entregues ao entretenimento que eu nem sei de onde que vem. Filhos abandonados dentro de casa, à beira da morte. Uma geração videogame. Crianças que gastam tanto tempo com jogos. Preste atenção nisso, que eu não sou contra joguinhos ou um videogame. Eu não sou contra isso. Eu sou contra o excesso, o abuso, o exagero, o extremo. Tem crianças que não sabem conversar. Tem criança que nem olha nos seus olhos direito. Eles só sabem olhar para a tela do computador, do videogame. Isso está errado. Mas ele está quietinho lá, deixa ele lá. É quase assim um alívio. Deixa esse menino lá. Crianças perdidas dentro das nossas casas, à beira da morte. Uma geração entregue muitas vezes à pornografia. Você entrega um celular para uma criança e ela tem naquela palma das mãos acesso a tudo de bom e de ruim. Uma geração entregue às drogas, ao vício. Cada vez mais a gente se assusta, a gente se entristece ao receber notícia de filhos de crente, filho de pastor, filho de missionário, filho de diácono, filho de diaconisa, filho de líder de MCA, MCM, filho de regente de coral, filho de gente nossa, gente envolvida com a igreja, mas que se desviou porque caiu no mundo das drogas, da bebida, do vício. E eu poderia ainda dizer daquelas nossas crianças à beira da morte, porque estão entregues a ideologias, quando vão para o ensino médio, ou quando vão para a universidade, sem nenhum preparo prévio. Pais que não preparam seus filhos para a universidade. Preste atenção nisso, papai e mamãe. Nós precisamos preparar os nossos filhos para o ensino médio, para a universidade, porque lá eles terão acesso a ideologias anticristãs, ateístas, terríveis. E nós precisamos preparar os nossos filhos para que não morram no meio dessas ideologias todas. Crianças vítimas de abuso, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, dentro de casa, abuso de palavras. Crianças vítimas de divórcio, quando pai e mãe se divorciam e a criança sofre, como a criança sofre com o divórcio dos seus pais. Filhos à beira da morte. Às vezes uma família que tem uma religiosidade de casca. Domingo na igreja é a coisa mais linda do mundo, mas durante a semana é uma família sem Deus, sem Bíblia, sem Jesus. Em casa ouve-se música mundana, em casa vê-se filmes, assiste novela de tudo que é tipo, mas nada de Jesus, nada de oração, nada de ensino da Bíblia. Meus irmãos, as crianças crescem sem conhecer Jesus e por causa disso ficam à beira da morte. Mesmo que sejam filhos de Jairo, mesmo que seu pai e sua mãe seja gente importante, seja gente culta, seja gente religiosa, seja gente temente a Deus, mas que às vezes não dão atenção devida aos seus filhos. E por conta disso, as crianças ficam à beira da morte, espiritualmente mortos. Por conta disso, tantos filhos, adolescentes, jovens, adultos,
desviados da fé, longe de Jesus, sem esperança e sem salvação. E o que fazer diante de tudo isso? Eu quero apresentar para vocês brevemente 3 lições. 3 lições que eu quero aprender aqui com Jairo. 3 lições. Primeiro, Jairo vai ao encontro de Jesus. Olha de novo o verso 22. Chegou um dos chefes, isto é, Jairo se desloca da sua casa, do seu trabalho, da sua cidade para ir até Jesus. Jairo vai ao encontro de Jesus. Papai, mamãe, isso é muito importante. Às vezes a gente vai ao encontro do médico, a gente vai ao encontro do professor, a gente vai ao encontro do pedagogo, a gente vai ao encontro do psicólogo, a gente vai ao encontro do sociólogo, de tantas pessoas. E eu não sou contra nada disso, eu não estou aqui sendo contra isso. Mas eu sou contra quando a gente deixa de ir ao encontro de Jesus. Eu busco solução e eu busco esperança apenas nos homens. Jairo nos dá uma lição que ele vai ao encontro de Jesus, ele procura esperança e solução para os seus filhos em Jesus. Ele chega até Jesus, ele procura Jesus. O texto diz assim, quando ele viu Jesus, isto é, ele estava ali procurando Jesus, ele foi atrás de Jesus, ele estava buscando Jesus. Você percebe o coração ansioso de um pai por encontrar Jesus e para encontrar em Jesus a solução para o problema dos seus filhos. Você percebe Jairo, alguém que não se acomodou, alguém que não entregou os pontos, alguém que não cedeu à pressão, mas que foi a Jesus, buscou a Jesus e buscou em Jesus uma solução para os seus filhos. Mas ainda, ele reconhece a divindade e a autoridade de Jesus. Olha aí o verso 22, o que é que Jairo fez? Ele chega, ele vê e ele... Pode sublinhar aí os verbos, tá? Ele chega, ele vê e ele se prostra aos pés de Jesus. Ele reconhece diante de quem ele está. Ele reconhece a divindade daquele que está diante de si. Ele reconhece a autoridade que Jesus tinha e o poder capaz de transformar a situação dramática da sua filhinha. E mais do que isso, ele chega, ele vê, ele se prostra, mas ele roga a Deus. Ele abre o coração para Jesus. Preste atenção nisso, papai e mamãe. Nós precisamos abrir o nosso coração. Quem de nós não tem ansiedades, preocupações com os filhos? Tem, mamãe? Quando o filho sai, às vezes dá 10, 11 da noite, está vindo da faculdade, ou está vindo da escola, pegando ônibus, está na rua, e a gente fica preocupado. É assim com você também? Ou você não chegou nessa fase ainda, porque tem criança de 2, 3, 5 anos, aí está preocupado com outra coisa, vai botar o dedinho na tomada, você vai... Enfim, as preocupações de pai e mãe enchem a nossa mente. E aí a gente aprende que Jairo abriu o coração para Jesus. Que coisa linda! Ele vai ao encontro de Jesus e abre o coração de Jesus, dizendo, o verso 23 diz assim, ele rogava com insistência. Ele abre o coração de uma forma total. Ele roga insistentemente, minha filhinha, verso 23, olha aí, minha filhinha está prestes a morrer. Jesus, a minha filhinha está prestes a morrer. Por favor, Jesus, venha, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela seja curada e viva. Jairo rasga o coração diante de Jesus. E o verso 24 diz, Jesus foi com ele. Coisa linda. Quando Jairo vai ao encontro de Jesus, ele se desloca para buscar Jesus, ele vê Jesus, ele reconhece a divindade de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele abre o coração, ele clama, ele roga com insistência a Jesus. E Jesus atende o pedido dele, Jesus foi com ele, Jesus foi sensível a Jairo. Meu irmão, minha irmã, especialmente papai e mamãe, vovô e vovó, vá ao encontro de Jesus. Coloque os seus filhos diante de Jesus, abra o coração para Jesus.
Entregue este problema, ou esta bênção, ou esta preocupação, ou esta ansiedade, ou esta crise, seja lá o que for. Entregue isso para Jesus, busque a Jesus, vá até Ele, procure, olhe para Ele, abra o coração para Ele. Porque Jesus, Ele é sempre sensível e Ele sempre atende às nossas orações. Em segundo lugar, eu quero pular um pouquinho e lá para o verso 35, porque aí entra a história da mulher do fluxo de sangue, que não vem ao caso agora nesta mensagem. Mas pula um pouquinho, vá para o verso 35. Enquanto ele ainda falava, Jesus estava falando aqui com a mulher do fluxo de sangue. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Verso 36. Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Meu irmão, preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Jairo, em primeiro lugar, ele vai ao encontro de Jesus. Mas em segundo lugar, Jairo perseverou em fé. Perseverou, permaneceu, persistiu em fé. Há momentos em que as coisas parecem terrivelmente difíceis. Preste atenção. Há momentos em que as coisas parecem terrivelmente difíceis. Chegaram algumas pessoas e disseram assim: Jairo, não precisa mais incomodar Jesus, a tua filha morreu. A tua filha morreu. Sempre chega alguém para dar notícia ruim. Você liga a televisão, é só notícia ruim, não é verdade? Sempre tem alguém para dar notícia ruim. Sempre há momentos em que as coisas parecem terrivelmente difíceis. Agora, além disso, há momentos em que a gente parece que fica sem chão. Imagina Jairo, quando ouve dizer assim: não incomoda mais Jesus, sua filha morreu. Eu imagino que a pressão de Jairo subiu, ele tremeu, a boca ficou seca, a mão suou, ele ficou sem chão, ele ficou nervoso, ele ficou tenso quando ele ouviu aquela frase terrível: a tua filha morreu. Há momentos na vida da gente em que a gente fica sem chão, especialmente quando se refere a nossos filhos. Há momentos em que a gente fica confuso, sem saber o que fazer, sem saber o que pedir. Porque diante daquela bomba que explodiu na vida de Jairo, as pessoas diziam assim: deixa Jesus para lá, não incomoda Jesus não, não fica incomodando Jesus não. E Jairo não sabia se incomodava, se não incomodava, se pedia, se ia embora, se insistia, o que fazia. Aí Jesus diz uma coisa para ele tremenda. Porque há momentos em que a gente fica com medo, não é verdade? Há momentos em que as coisas parecem terrivelmente difíceis, há momentos em que a gente fica sem chão, há momentos em que a gente fica confuso, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber nem o que pedir, nem o que orar. Há momentos que a gente fica com muito medo, desesperado, acho que não adiantou nada, tudo que eu fiz não adiantou nada, e agora o que será? Jesus, porém, está atento. E ele traz uma palavra para Jairo de um alento tremendo. Ele diz assim: Jairo, não temas, crê somente, Jairo. Na minha Bíblia aqui, o verso 36 diz: percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Esta expressão percebendo isso muda um pouco. Por exemplo, na Revista e Corrigida, diz Jesus: ouvindo isto. Na versão NVI, diz: não fazendo caso disso. Na versão Revista e Atualizada, sem acudir a tais palavras. Eu fui no grego olhar essa palavra, porque quando tem um monte de versões assim que divergem, eu vou no original para ver o que é o melhor sentido. E o sentido de parakou é exatamente negligenciar o que se ouviu. Mas espera aí, aqui traduziu como Jesus percebendo, dando atenção. Preste atenção. Jesus deu atenção a Jairo, mas Jesus não deu atenção àquilo que as pessoas diziam. Jesus está atento ao que Jairo sofre. Jesus está atento ao momento de Jairo. Jesus percebe a situação em que Jairo está, mas Jesus não dá atenção, Jesus não obedece àquela palavra, Jesus descarta aquela palavra que dizia: não incomodes o mestre, a tua filha morreu. O que é isso, Jairo?
Esquece isso, não ouça isso. Não tenha medo, fique firme, persevere na sua fé, crê somente. Meus irmãos, Jesus vai além de tudo e dá essa ordem, como quem diz assim: Jairo, não liga porque as pessoas dizem. Eu sei de todas as coisas, eu estou no comando de todas as coisas. Persevere na sua fé, Jairo. Talvez você passe por momentos em que pense até de desistir dos seus filhos, ou acha que não está adiantando orar, não está adiantando ensinar, não está adiantando falar. Tá sim. Não temas, crê somente, vá adiante, persevere na sua fé, invista na vida dos seus filhos, não tenha medo, creia, lute por seus filhos, não desista, vá adiante, persevere, não recue jamais. Jairo perseverou na sua fé. Terceiro e último lugar, para a gente chegar para o final, Jairo viu um milagre dentro de sua casa. Primeiro, Jairo vai até Jesus. Segundo, Jairo persevera na fé. Terceiro, Jairo viu um milagre dentro da sua casa. A partir do verso 37, Jesus não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. Preste atenção. O alvoroço já tinha tomado conta da casa de Jairo. Algumas casas o alvoroço já tomou conta. O choro já enchia a casa de Jairo. Muitas casas estão cheias pelo choro. Às vezes só existe lamento, como era o caso lá na casa de Jairo. Não tinha mais alegria, não tinha mais prazer, não tinha mais contentamento. Era só alvoroço, choro e lamento. Diz o verso 38, lamentando muito. Mas preste atenção, que Jesus transformou aquela situação. E Jairo pôde experimentar o milagre na sua casa. Jesus transforma minha família. Jesus transforma nossos filhos. Jesus transformou a situação de Jairo. Verso 39, Jesus faz o choro parar. Quando ele entra na casa, Jesus diz: por que fazeis este alvoroço e chorais? Jesus acaba com o alvoroço. Jesus acaba com o choro. E ele vai além, ele manda aquelas pessoas que estavam zombando embora, porque ele diz assim: a menina não está morta, mas dormindo. Olha aí o verso 40. Começaram a rir dele. Olha os zombadores que riem de Jesus, olha aqueles que não acreditam no poder de Jesus. Começaram a rir de Jesus. Verso 40. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Preste atenção. Jesus toca os zombadores para fora. Aqueles que não acreditam, aqueles que zombam, aqueles que escarnecem, aqueles que não têm fé, aqueles que acham que não tem jeito, aqueles que torcem para dar errado. Jesus manda essa turma toda para fora. Vai embora, todo mundo sai daqui. E saiu todo mundo. Aqueles que faziam alvoroço, lamento e choro, Jesus bota essa turma toda para fora. Jesus faz uma limpeza. Será que tem gente que precisa sair de nossa casa? Presta atenção, não estou mandando você botar ninguém para fora de sua casa, não é isso. Mas às vezes precisa botar a internet para fora, alguns canais de YouTube, alguns programas de televisão, alguns videogames, tem que ir para fora. Presta atenção nisso, meu irmão. E aí Jesus manda os zombadores embora. E ainda no verso 40, o que é que Jesus faz? Olha aí na sua Bíblia. Ele tomou consigo o pai e a mãe da menina. Ele toma consigo o pai e a mãe da menina. Ele une pai, mãe e filha. Olha como isso é significativo. Jesus une pai, mãe e filha, que talvez estivessem reunidos na sinagoga, reunidos em casa, reunidos nos eventos sociais, reunido na reunião do colégio, reunido na festa da formatura, mas que no dia a dia, na crise, talvez estivessem separados, distantes. E Jesus aproxima pai, mãe e filha. Ele chama também aqueles apóstolos, Pedro, Tiago e João.
Às vezes na sua casa, além de reunir pai, mãe, filhos, é preciso a gente ter uma ajuda de um conselheiro, de um pastor, de um líder, alguém espiritual que venha nos ajudar. Foi isso que Jesus fez. Ele juntou o pai, a mãe e a filha. Ele chamou Pedro, Tiago e João. E aí, o que mais que o Senhor Jesus fez? Olha aí, no verso 41, ele tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. Isto é, Jesus vai até a menina e Jesus toca nela. Jesus encosta a mão na menina, não sei exatamente em que parte do corpo, se no rosto, se na mão, ele toca naquela menina. Tomando-a pela mão, ele toca na mão da menina. E ele diz à menina, levanta-te. Preste atenção, quando Jesus toca nos nossos filhos, quando Jesus toca nos nossos filhos, e quando Jesus fala ao coração dos nossos filhos, os nossos filhos são transformados em novas criaturas. Eu acho que a maior e mais importante oração que devemos fazer é esta. Senhor, toca nos meus filhos. Senhor, fala ao coração dos meus filhos. Jesus toca naquela menina, Jesus dá uma ordem, uma palavra ao coração dela. Levanta-te. E o verso 42 diz que a menina reviveu. Jairus vê um milagre na sua casa. A situação completamente transformada, completamente restaurada. E o texto termina dizendo que todos foram tomados de grande espanto, finalzinho do verso 42. Isto é, a admiração tomou conta de todos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, quando Jesus entra na nossa casa, toca nos nossos filhos, fala ao coração dos nossos filhos e realiza milagres dentro da nossa casa, todos ficam admirados com aquilo que Jesus faz, com o milagre, o sobrenatural, o extraordinário de Deus nas nossas vidas. O verso 43, para a gente terminar essa sequência, Jesus manda, o que Jesus mandou no verso 43? Primeiro, que ninguém soubesse disso, isso porque o ministério dele ainda não estava público, mas eu quero chamar a atenção para depois. Mandou que dessem de comer a menina. Isto é, Jesus diz assim, o impossível eu fiz. Agora, papai e mamãe, cuida da sua filha, cuida dela, dá de comer para ela. Cuida da sua filha, pai, cuide dos seus filhos. Mãe, cuide dos seus filhos. É isso que Jesus diz para Jairo, dá de comer, cuida dela. O importante eu fiz, o extraordinário, o impossível eu fiz. Agora, o cuidado é de vocês. É responsabilidade de vocês cuidar, orientar, educar, ensinar a Bíblia, orar com esses filhos, fazer o culto doméstico, instruir nos caminhos do Senhor, disciplinar. Cuide dos filhos, cuide dos seus filhos. Jesus transformou completamente aquela família. Para concluir, eu quero dizer aos irmãos, a você papai, você mamãe, não desista dos seus filhos. Não desista, não entregue os pontos. Ore, clame, testemunhe para eles, dê bom testemunho para eles. Fala da Bíblia, fale de Jesus, pregue o Evangelho, ensine o Evangelho, especialmente às crianças. Preste atenção, leve seus filhos a Jesus. Não espere que o pastor ou o professor de crianças ou o líder de embaixador do rei ou mensageiro do rei ganhe seus filhos a Jesus. Não, ganhe o seu filho você, leve o seu filho a Jesus. Não dê esse privilégio para outro, não. Ganhe seus filhos para Jesus, leve-os a Jesus. Dedique-se a seus filhos. Priorize a sua família, priorize o tempo de qualidade com os seus filhos. Invista nos seus filhos, não é só investir dinheiro, não. Invista seu tempo, invista sua vida, invista de você nos seus filhos. Valorize, priorize, dedique-se. E dê aos seus filhos o que há de melhor e mais caro e mais importante. Dê Jesus. Fale de Jesus. Dê o Evangelho, ensine os seus filhos a amar a Jesus, a amar a palavra de Deus. E nós veremos, dia após dia, o milagre.
Jesus transforma meus filhos. Jesus transforma minha família. Que Deus te abençoe, papai e mamãe. Que Deus abençoe os seus filhos. Que Deus abençoe os nossos filhos. Que Deus abençoe as nossas casas. Em nome de Jesus.